Sejam bem-vindos a mais um HFC Cast. Já ouviu falar em Julho Verde? Pois é, o mês de conscientização e prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Portanto, hoje, a nossa convidada é a doutora Letícia Franceschi, ela que é cirurgiã, né? Isso. De cabeça e pescoço aqui no HFC Saúde. Seja bem-vinda, doutora, aqui no nosso HFC Cast. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, de falar um pouco da nossa especialidade e trabalharmos aí mais um ano juntos na campanha de conscientização contra o câncer de cabeça e pescoço. E, doutora, quando a gente fala, né, câncer de cabeça e pescoço, eu acho que ainda surgem muitas dúvidas, apesar de agora, né, ter o Julho Verde, que vem para trazer mais conscientização, ainda há muitas dúvidas, né, do que é exatamente essa área. Sim, a nossa área é uma área ainda desconhecida, né? Os pacientes acabam sendo encaminhados, o nosso consultório é basicamente de demanda de outros colegas que encaminharam. E raramente o paciente sabe que deve procurar um cirurgião de cabeça e pescoço. E a nossa Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço vem ano após ano fortalecendo aí a campanha do Julho Verde e para conscientizar a população de quais doenças, quais órgãos a cirurgia de cabeça e pescoço cuida, né, das lesões, quais patologias, que a gente fala muito do câncer de cabeça e pescoço, mas tem patologias benignas também que cuidamos. Então, acho legal a gente começar por aí, né, falando o que a especialidade cuida. Então, cabeça e pescoço, né, o que seria? Então, principalmente cavidade oral, boca, né? Então, lesões na língua, céu da boca, né, que a gente chama de palato, garganta, aí começa a misturar com a otorrino, né? O que é da otorrino, o que é da cabeça e pescoço. Tem a questão de pele, a gente cuida de tumores de pele também, que daí confunde com a plástica, com a dermato. E tireoide, a gente cuida bastante de nódulos da tireoide, tumores benignos, nódulos, tumores malignos. Glândulas outras da parte que também estão no pescoço, como glândulas salivares, por exemplo, parótida, submandibular, glândulas paratireoides, que ficam próximas às tireoides. Então, tem infinitos aí órgãos diferentes que a gente fala que de vários sistemas, né? Então, tem do sistema digestório alto, né? Do sistema respiratório, então, cavidade nasal, rinofaringe, tem alguns tumores que a gente cuida também, tá? Basicamente, e a laringe, né? A laringe, também, que é a caixa da voz, que é um órgão que também a gente cuida das lesões, aí, principalmente as malignas. E quando a gente fala dessas lesões, doutora, é só voltado para o câncer? Não, então, a maioria das vezes, quando trata-se de lesão maligna, a gente cuida, tá? Então, por exemplo, o otorrino está avaliando lá a amígdala. Se vem uma neoplasia maligna da amígdala, normalmente eles encaminham para a gente, tá? Por quê? Qual que é o motivo, né, do cirurgião de cabeça e pescoço cuidar da maior parte das neoplasias malignas? Porque a disseminação dessas doenças, em geral, é uma disseminação linfática, ou seja, pelos vasos linfáticos e que acometem os gânglios linfáticos do pescoço. Então, essa cirurgia envolve uma dissecção do pescoço e a ressecção desses linfonodos, que popularmente as pessoas falam de ínguas, né? Então, por exemplo, mesmo um tumor de amígdala, que é uma coisa, a amidalectomia é uma cirurgia típica, né, dos otorrinolaringologistas, nós temos que cuidar porque, em geral, temos que abordar o pescoço por conta da disseminação desses tumores, né? Então, assim, tumores de pele é a mesma coisa. Às vezes, os tumores mais avançados da pele envolvem o tratamento de gânglios, né, linfáticos, que daí a nossa especialidade que acaba tendo mais preparo e esse cuidado oncológico. Então, a visão oncológica é mais da nossa especialidade. Por exemplo, a questão da endocrinologia com a tireoide. A endocrinologia cuida da tireoide, mais da função hormonal, né? Mas quando é a questão de nódulos, todos os nódulos de tireoide, em geral, é interessante o cirurgião avaliar. Porque não é só um nódulo maligno que às vezes precisa operar, tem uma infinidade de indicações cirúrgicas para tireoide, por exemplo, né? Agora, a nossa campanha do Julho Verde é mais para
enfocar em principalmente tumores malignos do trato aerodigestório alto, basicamente, né? Que é vamos dizer assim, os mais prevalentes na população aí e onde a gente precisa melhorar muito ainda aqui no Brasil para melhorar o tratamento desses tumores. E quando a gente fala em conscientização, o que seria essa conscientização, né, para a população de um modo, para a sociedade de um modo geral? Eu acho que a conscientização é primeiro saber que existe, né? Que eu acho que muita gente não sabe nem que existe isso, então nem o especialista, que é o cirurgião de cabeça e pescoço, e muitas vezes não sabe que aquele negócio que ele está sentindo pode ser um tumor. Né? Então, a gente pega, assim, tumores de mama. Toda mulher que você fala tem um nódulo na mama, ela sabe que pode ser um câncer de mama, né? Já procura imediatamente ajuda médica. Sim. Agora, os nossos, muitas vezes, não passa pela cabeça da população que aquilo é uma lesão maligna, né? Então, uma afta... então, eu queria saber, assim, mais ou menos, quais seriam essas lesões para a gente se atentar a elas? Então, por exemplo, uma afta. Quantas pessoas falam, eu tô com uma afta na língua... E não dá a devida importância, né? Como comparando aí um nódulo na mama, né? Quem percebe o nódulo na mama, não, se a gente for comparar, não é o mesmo entendimento de quando você percebe uma lesão na língua, principalmente no público que a gente vai conversar depois, que é o público de mais risco de desenvolver essas lesões. Então, em relação ao câncer de cavidade oral, o que a gente precisa mais se atentar é isso, ferida que não cicatriza, tá? Então, toda ferida... Na boca, no céu da boca... Língua, principalmente na borda lateral da língua, né? A ferida é um tipo de tumor que 90% das vezes se manifesta como ferida, que é o carcinoma epidermoide, que depois a gente vai conversar. Mas, então, esse tipo se manifesta como ferida, mas tem outros tipos que são nódulos na boca. Nódulos que não são feridas abertas. Então, assim, no céu da boca vai aparecendo uma bolinha, que não é uma ferida, mas é uma bolinha que vai crescendo. Pode ser mancha branca, né? Muitos tumores de cabeça e pescoço, de cavidade oral principalmente, antes de virar uma ferida, ele inicia-se como uma mancha branca, que a gente chama de leucoplasia. Isso pode ser dentro da boca? Dentro da boca, normalmente é por dentro. Certo. Ou na bochecha, na língua, na parte interior interna do lábio, no céu da boca, ou lá na garganta, lá atrás, né? Embaixo da língua, que a gente chama de assoalho, de boca. E às vezes essa mancha não causa desconforto nenhum? Nenhum, às vezes não. Assim, as lesões de língua e tal, em geral, são dolorosas. Como a afta, sim. A afta, mas muitas vezes não. E assim, a gente vê que é desproporcional, né? Uma afta muito pequenininha já dói muito. Às vezes os tumores um pouquinho maiores não doem ainda, sabe? E mancha branca, mancha que a gente chama de eritroplasia, que são manchas mais avermelhadas, elas muitas vezes não dão sintomas, né? E dentro ainda, né, da cavidade oral, tem muitas lesões que elas começam a infiltrar o osso e às vezes a primeira manifestação é um dente mole, sabe? Um sangramento perto da gengiva, então, muitas vezes tem sangramentos próximos à gengiva, na boca, e sempre você sempre acha que é dente, né? Então, é alguma alteração do dente. Isso é muito comum, né? Achar que inflamou o dente, por isso que está doendo, por isso que está sangrando. E muitas vezes é o contrário, é a lesão que atrapalha o dente e acaba doendo como se fosse dente, né? E geralmente vai procurar o dentista, né? Isso, essa é uma questão muito importante, né? Quando, muitas vezes, os pacientes chegam para a gente vindo do dentista, né? Tanto que tem especialidades dentro da odontologia que são especialistas que a gente chama de patologia oral, que são exatamente para avaliar lesões da boca, malignas, pré-malignas, e eles estão aptos, e aqui muito assim, a gente tem uma parceria com a FOP que ajuda muito a gente no diagnóstico precoce, no segmento desses pacientes, e eles conseguem muitas vezes identificar precocemente para que o tratamento seja mais efetivo. E quando assim, apareceu então uma afta na língua, quando que eu devo realmente me preocupar? Isso aqui pode realmente ser um tumor ou não necessariamente? Então, tem a questão do tempo, né? Então, que a gente falou 15 dias... Porque às vezes tem afta normal, assim, né? Que acontece com alguma coisa ácida que você come. Sim, enfim. E tem afta que dura mais do que uma semana, né? Agora, assim, se você vê que a lesão está piorando, está aumentando em vez de diminuir, ou que
passa mais do que 2 semanas, né? Já é para acender um alarme, né? E tem a questão de quem é o paciente que tem uma afta na boca, né? Porque dentro dos tumores de cabeça e pescoço, a parte que a gente mais tem que abordar, inclusive na campanha, é quem são os pacientes de risco, né? Porque tem uma diferença absurda de incidência, né? De quem tem mais esse tipo de câncer. Então, 90% das vezes, esses pacientes têm o consumo de álcool e tabaco, né? Ou de tabagismo, né? E etilismo, relacionados ao desenvolvimento desses tumores. Então, hoje a gente ainda tem uma prevalência muito maior nos homens do que nas mulheres, tá? Nos homens, os tumores de boca aqui no Brasil, principalmente na região sudeste, é o 4º mais comum em homens. Em homens? 4º? É o 4º, Nossa, muito prevalente, né? Muito. Em relação das mulheres, já fica ali mais na 8ª, 10ª posição. E os tumores de laringe também, nos homens, é o 8º mais comum, tá? Então, se a gente somar laringe e boca, chega a ser o 3º mais comum dos homens. Então, é uma prevalência importante. E por que homens, né? Devido a excesso de consumo de álcool, de cigarro? A gente acredita que tenha essa questão de que, normalmente, os homens têm uma prevalência maior aí de tabagismo e etilismo dentro da população masculina, né? Mas isso é dado epidemiológico aí seríssimo, né? Então, a questão da ferida. Se é uma ferida na língua em um homem que tem uma carga tabágica, né? Então fuma há 30, 40 anos, etilista, a gente tem que ficar atento muito mais rápido. Então, não é para esperar um mês, volta daqui um mês na consulta médica, vamos ver o que aconteceu daqui um mês com essa ferida. Então, não, um paciente que tem esses fatores de risco, o ideal é já encaminhar para o especialista para a biópsia, ou até para o dentista especialista em patologia oral, para ele avaliar e fazer a biópsia desta lesão, tá? Então, não é só... Tem o aspecto, mas tem quem é o paciente disso. Tem outra questão da ferida, que é relacionada à prótese dentária mal adaptada, né? Então, tem pacientes até... Porque a gente fica com essa cabeça de homens, etilistas e tabagistas, mas tem uma população específica que tem uma incidência maior de câncer de boca, que às vezes, mulheres com próteses mal adaptadas há anos. Olha que só. essa prótese fica causando ali um trauma, né? Um estímulo de... A mucosa tem que se regenerar o tempo todo, e isso é um fator de risco para o desenvolvimento de lesões malignas. Então, a prótese mal colocada ou mal adaptada na boca também pode ser um fator de risco? Isso é um fator de risco sabido mesmo. Olha, né? E a gente sempre associa ao álcool somente e ao tabagismo, isso. né? Então, tem esse outro fator também que se tem que ficar atento. Tem que ficar atento. Agora, a gente fala da boca, né? Então, a gente abre a boca, a gente consegue sentir, ver. E na laringe, a gente também tem algum sintoma, às vezes a dificuldade para engolir? Isso, a laringe, a principal parte da laringe, que é onde acontece a maioria dos tumores, é na corda vocal. É a voz. É a voz. Então, é um tumor que... Os tumores de glote, que é onde fica a corda vocal, né? O nome da região... o primeiro sintoma é o que a gente chama de disfonia, a rouquidão. Então, a rouquidão persistente tem que acender aí a luz de alerta. Então, uma rouquidão assim, a gente fala 3 semanas, né? Porque tem essas viroses que acaba ficando rouca um tempão, né? Mas é isso, a rouquidão em quem, né? É um paciente que tem fatores de risco, que tem o tabagismo envolvido, tem que ficar atento, né? Então, assim, a laringe é um órgão muito complexo. Quando os tumores aparecem na corda vocal, o sintoma é precoce. Então, esse tratamento é mais tranquilo, a gente tem uma chance de cura alta, mas nós temos ali, próximo à laringe, outras regiões, tipo a hipofaringe, que é a garganta lá embaixo, perto da laringe, que os sintomas já são muito tardios, em geral, né? Por exemplo... Aí já envolve essa parte que você falou, que pode ter uma dificuldade para engolir ou um sangramento. O paciente está lá, de vez em quando escarra um pouquinho de sangue, dá aquela incômodo na garganta que parece um espinho. Aí às vezes eles até falam, eu comi um peixe um dia, que não tem exatamente a ver, mas a cabeça acaba... Sintoma, né? Acaba relacionando a isso. Então,
sensação de espinho na garganta ou sangramento. Então, sintomas muito sutis, às vezes, e que é uma lesão, muitas vezes, avançada, por conta da localização, né? Então, da laringe, especificamente glote, é relativamente fácil. Agora, nós temos a orofaringe, que é a garganta aqui em cima, perto da boca, e a garganta mais lá para baixo, que é a hipofaringe, que os sintomas já são mais frustros. E não é raro esses pacientes abrirem o quadro para a gente já com uma metástase linfonodal. Entendi. Que são os caroços no pescoço, né? Todos esses tumores que a gente está falando, a gravidade maior deles é quando aparecem as metástases. Então, são linfonodomegalias, né, as ínguas no pescoço, e que podem evoluir para grandes massas. Para a gente entender que é quando já vai se espalhando a doença, isso, doutora? Ele sai do lugar que ele nasceu e tem uma disseminação pelo vaso linfático, nesse caso, e vai até o linfonodo e forma um nódulo que vai progredindo até ficar uma massa, né? E o tratamento é exatamente isso, tem que pensar tudo isso. E hoje, né, por ser tão prevalente, como a doutora falou aí, né, tão comum principalmente em homens, mas também em mulheres nesse caso, hoje no consultório costuma aparecer a maioria ainda precoce, inicial ou já tardio, doutora? Nós temos um dado muito triste no Brasil, que é a questão de que 80% dos pacientes com tumores de cabeça e pescoço, na população geral, né, tanto pública e privada, acaba chegando no especialista com tumores avançados, que a gente fala estadios avançados, né? Então, é um número muito alto. Tanto que a mortalidade de boca no Brasil é mais que 50%, né, de morte pela doença, né? Então, a gente tem alguns dados, assim, da estimativa do INCA, né, do Brasil, que a gente vai ter quase 7 homens a cada 100 mil habitantes por ano de diagnóstico. Então, aqui em Piracicaba, quantos que a gente vai ter aí, né? Tem 400 mil habitantes aqui, né? Então, tem quase 30 homens... Acho que está com uns 500 mil habitantes. Então, tem uns 30 homens diagnóstico de boca por ano. 30, muito, né? É bastante. Então, e mulher... E muitas vezes tardio já. E muitas vezes tardio, né? E aí tem mais de laringe, que dá uns 6 casos por 100 mil. Então, veja quantos casos novos de câncer só em homens, né? Que mulher aí é uns 3, 2 a cada 100 mil, que a gente vai ter anualmente aí só no município aqui de Piracicaba. Imagina a região, né? Pois é, por isso que é tão importante o Júlio Verde, para disseminar ainda mais o conhecimento do câncer de cabeça e pescoço. Sim, a gente tem que ter uma rede de saúde, né, bem feita para isso. Porque esses pacientes, como a gente conversou, são pacientes etilistas, tabagistas, a maior parte deles de um nível socioeconômico mais baixo. E homens não vão no médico, né? Muitas vezes depende da mulher, né? Para encaminhar esse homem ao médico. Então é difícil, eles negam, eles não estão conscientizados sobre o que pode ser. E acha que não é nada, só uma feridinha. Então é muito importante a atenção primária, né? A rede básica de saúde, posto de saúde, ter uma conscientização também da população, dos profissionais de saúde. O dentista não pode deixar passar. Quando ele vê uma lesão, o dentista tem que estar apto para fazer uma biópsia sabendo que aquela lesão é muito provavelmente maligna. O médico tem que abrir a boca do paciente. Nem toda dor de garganta é infecção bacteriana, né? Quantas vezes, infelizmente, a gente vê por aí, vai com dor de garganta no pronto atendimento, não é bem examinado, às vezes já tem uma lesão tumoral lá e sai com antibiótico. E às vezes esse antibiótico melhora um pouquinho a dor que o paciente tem, atrasa mais ainda. Acaba mascarando ali a doença. Um pouquinho. Claro que muito fugaz essa melhora, né? Porque não é a causa, mas o paciente precisa de um sistema de saúde bem preparado, até porque a progressão dessas doenças, em geral, são rápidas, né? E na maioria precisa desse especialista para encaminhar, né? Sim. Para o setor de cabeça e pescoço, que a maioria chega por encaminhamento. Por encaminhamento, hoje, a rede pública, né, o SUS, a gente precisa de um encaminhamento, muitas vezes com biópsia ou com um exame muito sugestivo. No caso de laringe, faz um exame que chama laringoscopia, né? Que é um exame como se fosse uma endoscopia, mas é da parte da garganta. E se tem uma lesão sugestiva, nós já, desde alguns anos, faz uns 2 anos, que o Ministério já
autorizou o atendimento por especialista quando há uma lesão suspeita, altamente suspeita. Então, o otorrino viu uma lesão altamente suspeita, ele já pode encaminhar para um centro de referência oncológico, como é o caso nosso aqui, para tratamento mesmo pelo SUS. Pelo SUS. Agora, quando a gente fala em tratamento, como que é esse tratamento, doutora? Porque a gente sabe que envolve uma equipe multidisciplinar para o tratamento de câncer de cabeça e pescoço. Nós temos... a gente tem que separar aí por órgãos, né? Por exemplo, quando a gente fala de boca, o tratamento... o primeiro tratamento sempre deve ser a cirurgia. Né? Deve ser porque... Que é a retirada. A retirada da lesão. Isso a gente fala deve ser porque muitas vezes a gente não consegue, né? Não consegue porque a lesão acometeu órgãos que a gente chama, que torna isso inoperável, né? Não dá para remover porque não dá para viver sem aquele órgão, né? Então, as cirurgias dos tumores de boca, elas são, em geral... envolve uma grande morbidade da cirurgia, ou seja, atrapalha muitas funções. Então, a gente tem que saber se essa cirurgia dá para ser feita, ou seja, se os órgãos que a gente vai tirar, a pessoa vive sem eles, quais funções vão ser comprometidas. Então, por exemplo, deglutição, fala, respiração, são as 3 principais envolvidas ali para a gente, né? Mas, em geral, nós priorizamos a cirurgia como primeiro tratamento de lesão de boca. Então, vamos supor, se o tumor está envolvendo a ponta da língua, é uma cirurgia tranquila, um tumor pequeno, que nós removemos a parte envolvida. Em geral, o paciente vai ter uma fala estabelecida, deglutição, respiração. Mas se a lesão já acomete a parte mais posterior da língua, já é um acesso mais complicado. A parte posterior da língua, ela é importante para a gente conseguir engolir sem mandar, por exemplo, para o pulmão, que a gente chama de broncoaspiração. Olha aí. Né? Então, tudo isso a gente tem que pensar. A questão da cirurgia do pescoço, que eu falei inicialmente, é muito importante saber quando operar o pescoço, porque é ali que normalmente o tumor volta. Tá? Na região do pescoço, nos gânglios. E então, essa cirurgia tem que ser bem indicada e feita o mais rápido possível. Se o tumor acomete o osso daqui da mandíbula, do maxilar, são cirurgias que já envolvem uma mutilação da face um pouco maior, né? Você tem que remover uma parte do osso, a reabilitação para mastigação, para deglutição, e até mesmo para respiração já não é tão tranquila, né? Então, muitas vezes, esses pacientes precisam de sonda para alimentação, porque a região operada, né, onde tem os pontos, não pode ficar passando alimento até que cicatrize. Ou, muitas vezes, o paciente tem que ter uma reabilitação, que aí entra a equipe multidisciplinar, fonoaudiologia, fisioterapia, para ele reabilitar da nova forma, né, como ele vai deglutir. Né? Então, se ele vai conseguir ter uma deglutição eficaz, sem o risco de broncoaspiração, que é quando o alimento vai para o pulmão. E depois dessa cirurgia ainda, a gente tem os tratamentos complementares que a gente chama de adjuvância, que é a radioterapia e, eventualmente, quimioterapia. Tá? Então, esse é o tratamento ideal para o câncer de boca. Quando chega um tumor precoce, que dá para a gente operar, que dá para reabilitar, e que tem a condição de ter a equipe multidisciplinar para trabalhar com isso. Psicologia, para explicar para o paciente que vai ter uma transição, que ele vai ficar um tempo sem poder comer pela boca e que depois ele pode voltar. Alguns até sem falar direito, né, sem falar, doutora? Dependendo a fala... Acho que a gente entrevistou já, né, uma senhora uma vez que estava nessa recuperação da fala. Sim, e aí a questão, até às vezes precisa de traqueostomia, quando a cirurgia envolve um inchaço muito grande da região que passa o ar, né? Ou até quando para proteger dessa broncoaspiração. Isso para a boca, né? Mas tem muitas vezes o paciente que chega com um tumor que não dá para operar, porque envolve uma retirada muito grande de uma porção muito grande da face, do osso, e que a reabilitação é muito complicada, né? E muitas vezes, como que eu tinha falado há pouco,
a questão dos tumores mais avançados, das metástases. Então, às vezes, esses nódulos cervicais estão pegando a artéria carótida, coisas que impossibilitam a cirurgia. E se não possibilita a cirurgia, doutora? Aí, nós vamos para o tratamento com radioterapia e quimioterapia, né? Que não é, do ponto de vista de cura para a boca, tão bom, né? Mas é uma possibilidade, existe chance de cura também nesse caso. Agora, quando a gente vai para a garganta, para orofaringe, hipofaringe e até mesmo laringe, a radioterapia já entra como um tratamento bem eficaz e nos tumores, principalmente os iniciais de laringe, até equiparados ali na questão de cura, tão bom quanto a cirurgia para os tumores. Então, a gente pesa aí efeito colateral, sequelas, quais tratamentos, se a radioterapia vai trazer mais sequelas que a cirurgia, ou se a cirurgia não vai trazer sequelas e a gente consegue separar a radioterapia para um eventual segundo tumor primário, que não é tão incomum nesses pacientes, tá? Se a questão do segundo é assim, não é incomum um paciente ter um tumor de laringe e daqui 2 anos ter um na boca, tá? Porque o mesmo cigarro, o mesmo álcool que a laringe recebeu, a boca também recebeu. Então, eles acabam fazendo outros tumores da mesma região. Aí, então, há essa prevalência, no caso. Sim, não é incomum, tá? Tem pacientes nossos aqui que a gente já tratou 3, 4 tumores deles, de locais diferentes, tá? Assim, que nasceu novo, não que voltou, né? São outras lesões que vão aparecendo. Que acabam aparecendo. E, doutora, quando a gente fala, né, no álcool, no cigarro, que são os principais fatores de risco aí, a pessoa que parou de fumar, que parou de beber, ainda assim ela corre o risco de desenvolver esse tipo de câncer? É assim, ó, a gente fala que ele inicialmente, né, a questão do álcool e tabaco, quanto isso influencia? Ele é dose dependente e eles têm um efeito sinérgico. Então, se você só fuma e fuma pouco, você tem um risco muito menor do que aquele que fuma muito e bebe muito. Então, quanto maior a dose dessas substâncias, maior o risco. Então, se você parou, já vai caindo progressivamente o risco, né? O aumento do risco. Caindo o aumento do risco, é isso mesmo, né? Vai diminuindo o risco em relação à população em geral. Mas demora, tá? Não é imediato. Então, se houve a interrupção do etilismo e do tabagismo hoje, vai demorar anos para que o risco desse paciente seja igual ao da população geral. O que nós sabemos é que os pacientes que iniciaram o tratamento já depois de 1 ano sem bebida e sem cigarro, eles vão melhor e eles curam mais do que os que ainda estão fumando e bebendo. Então, a gente sabe que atrapalha na radioterapia, por exemplo, o efeito da radioterapia é menor em pacientes que mantêm o cigarro. Então, interromper sempre muito bom. Mas esses efeitos, eles permanecem, muitos deles. No organismo. Né? Como que o câncer surge, né? Vamos começar lá atrás. Quando eu vou explicar para os pacientes, eu falo que o câncer tem que subir uma escada. A célula vai modificando, a cada modificação ela sobe um degrau. E para a gente chamar isso de câncer, ela tem que chegar no topo dessa escada. Então, essa célula, ela vai se modificando. E aí, eu estou ingerindo álcool, eu estou consumindo cigarro, eu acelero esse processo de mudança da célula? Não, você estimula um processo de mudança. Eu estimulo. Isso, a célula não precisaria se modificar. Certo. Então, ela vai sofrendo mutações. E essas mutações acumuladas que vão transformar em uma célula cancerígena. O que é uma célula cancerígena, né? É uma célula que ela desenvolveu ao longo do tempo algumas habilidades. Entre elas, fugir do nosso sistema imune. Então, o nosso sistema imune não identifica aquela célula como uma célula defeituosa, porque normalmente, todo o tempo, no nosso organismo, as células estão em turnover, né? Estão trocando as células. O nosso organismo fala, essa aqui deu falha. Vai lá, ela entra em apoptose, né? Ela se mata e troca. Isso acontece o tempo todo. A célula do câncer, ela perde as características que fazem com que o sistema imune identifique a célula defeituosa. Consiga enxergar ela ali. Isso. Então, essa é uma das formas, né, de mutações que fazem virar o câncer. A outra capacidade é de invadir os tecidos e cair na corrente sanguínea.
Também temos uns fatores, né, de crescimento, aí, angiogênese, alguns fatores que faz esse próprio tumor ir crescendo vasos para ele se nutrir. Então, aquela célula ela vai adquirindo capacidades que a célula normal não tem, né? E quando ela é uma célula que ela consegue se multiplicar tranquilamente, ou seja, foge do sistema imune, ela consegue cair na corrente sanguínea, ela consegue produzir vasos sanguíneos e outras coisas para se nutrir, e ela consegue crescer ali, invadindo os outros tecidos para dar espaço para ela crescer, a gente chama isso de uma célula cancerígena, né? Um tumor maligno, que é quando tem essa capacidade. E essa célula se multiplica sem nenhuma, né, visão do nosso sistema imune e vai crescendo ali na localização e indo para outros locais. E aonde que o álcool e o tabaco interferem ali? As substâncias estimulam a mutação, tá? Então, como, por exemplo, o sol faz essas alterações na nossa pele, os raios ultravioletas, né? Nós temos aí essas substâncias ali. E temos dentro da boca ainda, na orofaringe principalmente, o HPV, né? Que é o vírus, certo, que também entra aí na carcinogênese de vários órgãos do corpo, né? Útero, outros órgãos aí. Nós temos também da orofaringe o HPV. Então, pode surgir também cabeça e pescoço do HPV? No HPV. O HPV, olha, acho que foi ano passado que saiu uma matéria falando que o sexo oral dá câncer. Vocês viram essa matéria? Eu não tô lembrada, mas saiu. Teve uma matéria que foi aí emblemática porque a chamada era essa, sexo oral dando câncer de boca, né, de garganta. E não é bem assim, né? Não é o ato, né, que causa o câncer, mas a transmissão do HPV, que é o mesmo vírus que dá o câncer de colo de útero, que tem aí de pênis, tem outros órgãos que causam. E no caso da cabeça e pescoço, o HPV está aumentando, tá? Nos Estados Unidos, em países aí desenvolvidos, já mudou, tá? O HPV já é a primeira causa do câncer de orofaringe e já ganhou do álcool e do cigarro. Nossa, já ganhou? Já ganhou. E aonde foi? Eu sei que os Estados Unidos já tá, mas assim, tem muitos países que a bebida alcoólica e o cigarro já estão menos prevalentes e aí a primeira causa é o HPV. Então, cabe essa conscientização também, né? Com certeza. E a vacinação do HPV, toda a discussão que está tendo sobre câncer de colo, né, é a mesma coisa para cabeça e pescoço, tá? São tumores que acontecem normalmente mais na orofaringe, que a gente falou, né, de amígdala e tal. São pacientes mais jovens e sem tanta relação aí com os outros fatores de risco. Vale a pena lembrar aí do HPV, vale a conscientização, vale a vacinação que já está disponível. Que já tá. Agora, quando a gente fala de tratamento, hoje, né, acredito que o tratamento, a tecnologia vem se modificando, a gente sabe que é uma velocidade rápida, né, essa tecnologia do tratamento. Tem a questão também do tratamento a laser. Isso também funciona, ajuda, doutora, nessa recuperação? Nós temos, o laser nada mais é que um outro mecanismo de cortar, né? A gente corta com a lâmina, o bisturi, e o laser é uma outra forma de cortar, tá? Qual que é a diferença do laser aí, que a gente consegue fazer isso à distância algumas vezes? Então, por exemplo, na corda vocal, é um local que a cirurgia laser tem um benefício muito grande. Por quê? A corda vocal é um órgão muito delicado. Se você puder ter um instrumento de cortar que danifica menos os tecidos ao redor e que a gente consiga fazer à distância, ou seja, na laringe, a gente coloca um aparelho, vê a laringe por dentro de um aparelho pequenininho e a gente usa o laser para cortar, às vezes até à distância, tá? Então, isso causa uma morbidade muito menor para o paciente. Coisas que antigamente a gente só fazia, no caso da laringe aberta, com uma grande comprometimento da fala, da deglutição, muitas vezes a gente com laser consegue fazer uma cirurgia menos mórbida, com menos sequelas. E até
para a boca, né, tem alguns tipos de laser que a gente consegue melhorar a cicatrização e tudo mais. Mas as vantagens que a gente está tendo hoje, né, para onde está indo a principal inovação em relação à localização é a cirurgia robótica, né? Cirurgia robótica principalmente para tumores de orofaringe, tumores que ficam lá atrás, onde inicialmente a gente precisava abrir toda aqui né, a mandíbula, afastar o osso para chegar a acessar cirurgias muito grandes e que hoje alguns casos específicos, não são todos ainda, e também o robô não é um lugar, não é uma tecnologia acessível ainda, aqui em Piracicaba nós não temos, né, e que é uma tecnologia que está vindo, tá? Assim, os robôs estão melhorando, estão se adaptando mais para a cabeça e pescoço, porque os tumores estão em cavidades muito pequenas, não é igual a cirurgia abdominal, né? Mas é uma tecnologia que está vindo para chegar. Tudo que a gente quer nessas cirurgias é diminuir as sequelas, diminuir o prejuízo para... diminuir o prejuízo de fala, de deglutição, diminuir tempo de traqueostomia. Ainda ficam muitas sequelas. Muitas, né? Então, uma cirurgia aí, como a gente falou da língua, a língua ela é responsável pela fala, deglutição, a respiração, se dependendo do local ele não consegue deglutir a própria saliva e pode fazer pneumonias, né? Então, outros órgãos, a laringe, quando a gente faz o tratamento do tumor de laringe com laringectomia total, esse paciente nunca mais volta a sentir cheiro, por exemplo. O ar nunca mais passa para a via aérea superior, né? A remoção total da laringe termina com todas as possibilidades dele falar como ele falava antes. A gente tem adaptações, tem as próteses fonatórias, mas ele não vai mais falar como ele falava antes, né? Com aquele timbre, com aquela voz. Então, são cirurgias que as sequelas existem e a gente precisa de uma equipe boa multidisciplinar. Se um paciente sem uma fonoterapia, ele demora muito mais ou muitas vezes nem tem a possibilidade de voltar a comer, né? A fono pode trabalhar de uma forma que esse paciente volte a comer. E até acompanhamento com a nutricionista também, né? Do que como vai ser feita essa refeição, o que vai ser feito. Sim, a nutricionista é importantíssima, né? Porque esse tipo de tumor é um tumor que consome muito o paciente. Ele deixa de comer muito rapidamente. Muitas vezes até por dor. Ele tem dor e não come, né? E aí depois, não só como no caso de outros tipos de tumores, que o próprio tumor aumenta o gasto energético do paciente e ele acaba consumindo. O paciente deixa de comer, né? Então, eles acabam perdendo peso e status nutricional muito rápido. E não são pacientes obesos, né? Em geral, esses pacientes bebem, já são magros, já são desnutridos. São pacientes muito difíceis de manter o status nutricional. E dessa reabilitação, né? Sim, isso prejudica cicatrização pós-operatória, prejudica um monte de outras coisas assim que também afetam o tratamento e a reabilitação de uma forma geral. Doutora que vive, né, o ambulatório, o receber esse paciente... eles chegam muito desinformados ainda sobre o que está acontecendo com ele, doutora? Sim, eles... É muito difícil para a gente, porque às vezes eles acham que é uma ferida de 2 centímetros dentro da boca, né? Eles falam, por que uma feridinha tão pequena vai envolver uma cirurgia tão grande? Eles não têm a consciência da agressividade da lesão. Porque toda cirurgia nossa envolve uma ressecção com margem, né, que a gente fala. Não é só a lesão, a gente tem que dar uma margem aí de 0,5, 1 centímetro em relação a onde surge a lesão. Então, essa cirurgia muitas vezes envolve o osso. É muito difícil explicar para ele que se eu não remover uma parte do osso, ele não vai ter a cura, né? E por que vai ter que operar o pescoço? Eu não tenho nada no pescoço. Então, são conceitos difíceis de passar. A questão da sonda.
A gente tem que trabalhar para ele entender que precisa da sonda, porque se ele colocar comida ali em cima da ferida, ele pode abrir os pontos, e essa abertura de pontos é muito difícil de cuidar depois. Então, e eles chegam desinformados da gravidade do problema. Até porque a gente tem uma deficiência da formação médica em geral, que eles não conseguem passar isso para o paciente antes, né? E, enfim, é bem complicado. E também a população, né? A população em geral é uma população mais desinformada, a população com um nível de escolaridade menor, né? Então, quando chega, é aquele susto mesmo, quando começa a entender a realidade desse tipo de doença. A gente vive uma realidade em que o paciente chega depois de, em geral, uma demora da rede. Quando ele chega, já está numa situação mais avançada e ele já não está feliz com esse processo, essa trajetória de demora. Então, a gente fica entre, eu tenho que explicar tudo isso para ele, mas tenho que correr para fazer o tratamento dele no mínimo tempo possível. Então, são consultas longas, a gente tem que fazer com que ele entenda, a gente precisa da família, muitas vezes eles vão sem a família. Então, não adianta só o paciente entender, a família tem que entender o que eles vão passar em casa. Então, é uma consulta complexa no ponto de vista técnico, o tratamento, né, as cirurgias, a reabilitação, tecnicamente difícil, socialmente muito complicado e que exige um emocional nosso também muito difícil, porque cada caso é um caso e não tem nenhum fácil. E quando a gente fala do tabagismo e do alcoolismo, a gente está falando, muitas vezes, da dependência. Sim. E como é que é isso, doutora? Eu não sei, né? A pessoa chegou lá, está diagnosticada, ela consegue parar automaticamente? Como é que é esse trato? Porque o vício, muitas vezes, é difícil esse controle, né? E aí a gente está numa situação em que ela está mais nervosa, mais que ela vai querendo mais ainda. Porque traz esse bem-estar, o vício, né? Tanto o álcool como o tabagismo. Então, ele está numa situação em que ele já tem uma dependência dessas substâncias, aí, em uma situação de estresse, essa dependência normalmente piora. E é uma situação que eu preciso que ele pare, mas, ao mesmo tempo, ele precisa muito daquilo. Então, a gente tem aqui, né, o nosso apoio psicológico e a gente precisa contar com o apoio de grupos, né, atenção primária, que ainda é muito, a gente está engatinhando nessa questão. Mas tem muitos que conseguem, que falam assim, eu tenho que parar, né? Então eu vou parar. E muitos conseguem. Eu não posso... Tem aqueles que falam que não vão parar, mesmo entendendo o risco e as consequências disso. E tem aqueles que conseguem parar por força de vontade mesmo. E a gente fica muito feliz porque tem mesmo, né? E tem muitos que chegam assim pra gente, isso é até interessante. Eles chegam, hoje mesmo atendi o senhor fuma? Não, parei. Assim, parei. Quando que o senhor parou? Assim que apareceu o senhor. Eles falam assim, entendeu? Então, porque aí vem o medo, né? Eles entendem. Então, do desconhecido. Eles entendem, eles não sabem o que é, mas eles sabem que pode ser. E a hora que eles chegam, eles já falam, parei, faz um mês, né? Mas tem esse público e a gente fica feliz por eles. É o mundo ideal, né? Que a gente... Na verdade, hoje, a gente não precisa falar para ninguém que o cigarro faz mal. Até né? porque... Então, eles sabem, né? Eu só preciso entender que é uma relação direta e que se ele não parar, o tratamento vai ser muito pior e tudo isso é certeza, né? Não é um acho que, é certeza. É certeza que pode acontecer alguma coisa. Que vai piorar, que já está difícil e que vai piorar se ele continuar. E aí essa rede de apoio, a família, ela também precisa entender o que está acontecendo ali. Isso é extremamente importante para a recuperação desse paciente? Muito importante. A gente, muitas vezes, tem que convocar a família. Convocar, falar, viu, o senhor não pode vir aqui sem a sua família. A próxima consulta pré-operatória tem que trazer alguém. Será que, doutora, ainda falta o entendimento da gravidade? Sim. É muito, muito não raro, eles não entendem até o dia da cirurgia. E aí chega e fala, ninguém me falou nada. Aí falou sim. E a gente demora, a gente se dedica. Mas tem a questão da falta de entendimento, a falta de condição de entender intelectual.
Só que a gente não pode esquecer das fases do luto, né? O paciente teve um diagnóstico, a primeira fase é a negação, né? Ele vai negar aquele diagnóstico. Então, apesar de a gente falar tudo que ele vai passar, como o período de tempo é curto, muitas vezes ele nega que ele tem aquilo, tá? Então, é multifatorial essa questão. Não é só a falta de entendimento, por isso que é interessante a família, mas a gente tem que lembrar que esses pacientes muitas vezes estão sozinhos, eles moram sozinhos, já tem uma condição social mais complicada. A gente tem muito paciente de rua, muito paciente com outras substâncias, crack, tudo que também é tudo fator de risco, drogas, mas uma situação mais difícil aí social, né? E, doutora, quando a gente fala em Julho Verde, que se trabalha essa conscientização, ainda falta entendimento dos outros especialistas, entenderem de fato o que é o câncer, né, cabeça e pescoço, para esse encaminhamento rápido, para esse encaminhamento certeiro? Sim, falta bastante. Então, é aquilo que eu falei inicialmente. O paciente que vai no posto de saúde, estou com dor de garganta há 2 semanas. Tem esses fatores de risco, é um paciente que tem isso daí, ou que não tem também. Ou nódulo cervical, tem alguns tipos de nódulo cervical que aparecem, que o médico tem que saber que é um nódulo endurecido, um nódulo que está em crescimento. Ele tem que saber que aquilo lá é um tumor grave, tá? Precisa ter um entendimento na atenção primária. E a rede tem que melhorar também. A rede, não dá para você encaminhar o paciente com câncer e demorar para ele chegar no consulta com o especialista. Nós temos que fortalecer a rede pública, né, principalmente, até convênio, no consultório. As minhas secretárias falam, é língua. Da língua, elas sabem que elas têm que marcar antes do que alguns tumores de pele, certo, que são mais tranquilos, tumores de tireoide, que a gente tem um tempo hábil maior para tratar. Então, elas sabem que quando é boca, é para correr. Aqui no HFC Onco, desde que eu cheguei, a orientação foi encaminhamento da FOP, é prioridade. Né? É urgente. É urgente. Quando a gente conseguia, né? Aí tem a rede, né, que vem lá do CROSS, né? Eles têm que ter mecanismos, né? Hoje, aqui em Piracicaba, a gente já melhorou muito nessa questão. Quando eu cheguei aqui 6 anos atrás, a gente não tinha uma divisão interessante de um local que atendia tumores benignos, local só de tumores malignos. Hoje a gente tem o hospital regional, que é o hospital público, que só atende tumores benignos. Nós não... Cabeça e pescoço. Cabeça e pescoço. E outros tumores também, outras patologias benignas, mas lá são patologias benignas. Então, esses pacientes que até muito pouco tempo não tinham onde ser operados, agora eles têm onde ser operados e não competem, entre aspas, com os oncológicos. A primeira consulta vem um tumor benigno. Não pode. Enquanto o maligno está na fila esperando mês que vem, tá? Uhum. Então, essa rede, né, o sistema de triagem tem que melhorar. Nós estamos aumentando cada vez mais aí as primeiras consultas, o número de cirurgias, para que esses pacientes não tenham uma espera nem no atendimento inicial e nem no atendimento até o dia da cirurgia. Uhum. Mas o principal que a gente tem dificuldade é na chegada, né? Até tumores de pele, né? Nós também cuidamos de tumores de pele na cabeça e pescoço. Nós cuidamos de tumores mais avançados. Então, um tumor de 2 centímetros perto do olho é uma cirurgia grande. É uma cirurgia que envolve reconstrução, uma cirurgia que não é a mesma coisa que 1 centímetro nas costas ou no braço, envolve... E é muito pequeno, né? Sim. Aqui tudo é muito pequeno, muito ligadinho. O nariz, a nossa reconstrução não pode ser... O nariz não pode ficar torto. A gente evita ao máximo. Então, tem toda uma reconstrução, umas coisas... Esses tumores não podem evoluir a ponto de perder a função. Então, um tumor na pele próxima do olho, se ele não for operado, o paciente pode correr o risco de perder a visão, de perder o olho, mutilante, né? Então, o sistema precisa entrar tanto na conscientização do Julho Verde, população entender
que quando se a pessoa tem um nódulo no pescoço que cresce e não melhora, pode ser um tumor que você não está nem vendo. Aquilo que eu falei da orofaringe, da hipofaringe. Às vezes aparece o nódulo. Aí você fala, tá com uma dor de garganta? Eu tive, mas de vez em quando, mas não está muito forte. Então, o tumor não está dando sintoma. Sinal ainda. Mas aqui tá. Aí apareceu o nódulo. Então, só que, ao mesmo tempo, são pacientes que, se você não perguntar, o senhor está com dor de garganta, às vezes ele não vai falar, porque isso está tão discreto que ele não está se atentando. Nem se incomoda, né? Então, o profissional de saúde tem que saber. Tem que estar preparado para isso. Tem que estar preparado. Se o dentista viu uma lesão, o senhor fuma? Fumo. Tem que ficar esperto. A rede pública, tumor de boca, a gente sabe que é um negócio que tem que correr, porque ele progride muito rápido, mortalidade alta, mórbido, cirurgias grandes, tem que ter prioridade. Os hospitais, os centros oncológicos, tem que dar prioridade para a cabeça e pescoço também. A gente tem, infelizmente, a nossa especialidade não tem a visão, uma valorização no Brasil, tá? A nossa especialidade fica em último plano. Infelizmente, porque uma grande parte disso, porque os pacientes são pacientes baixa escolaridade, baixo nível social. A gente fala que esses pacientes, eles não fazem fila. Não existe fila de câncer de pulmão também. Por quê? Porque, infelizmente, eles falecem. Então, não dá tempo, não tem tempo para o tratamento. Não vai ter uma pressão social, porque igual tem a fila de mamografia, está enorme. Uhum. Aqui não vai ter, porque eles são pacientes que não têm escolaridade, são homens que já não querem ir no médico mesmo, são pacientes que, muitas vezes, etilistas, alcoólatras, que a família também não tem aquela relação tão boa com ele. Então, assim, a especialidade tem que ser vista. São seres humanos que estão morrendo. 80% dos pacientes chegam com doença avançada. 80 é um número muito alto. Muito alto, né? A mortalidade muito maior do que deveria ser. E é muito complexa, né? Muito complexo a cirurgia, muito complexo o tratamento. A reabilitação. Exige uma equipe multidisciplinar. Então, precisaria ser mais falada, mais divulgada, para as pessoas entenderem mais o que vem a ser quando a gente fala de câncer de cabeça e pescoço. E o outro ponto é que, quando chega precocemente, 90% das vezes a gente cura. Nós não estamos falando só da mutilação, só da cirurgia complexa. Nós estamos falando assim, a gente fala que todo T4 já foi um T1, né? Todo tumor grande já foi pequeno. Então, ele não precisaria sofrer tudo isso se fosse pequeno, a maioria das vezes. É claro, tem as localizações muito ruins dentro, né? Algum tipo de sintoma. Mas a maioria deles, se a gente trata bem, né, no início, 90% das vezes nós temos a cura completa. Uhum. Doutora, e no Júlio Verde, o HFC Onco sempre se preocupa em levar esse tipo de informação para os pacientes? Estamos trabalhando aí ano após ano, né? A gente está conseguindo fazer algumas campanhas. Nós já fizemos uma campanha em que a gente deixou uma agenda aberta para o paciente vir. Eles faziam a inscrição. Aí a gente, para fazer essa consulta. Para fazer uma consulta, a gente fez uma parceria com a Bucomaxilo, nós fazíamos a avaliação da boca, aí aconteceu o quê? Iam as senhorinhas que tinham mais, né? Ai, meu marido tá com um negócio, mas ele não quis vir. Aí nós mudamos a campanha, nós fomos no ano passado lá na praça. Certo. Aí nós conseguimos alguns pacientes que estavam lá fumando na praça, né? De manhã, conseguimos atendê-los, fizemos alguns diagnósticos precoces. Então, foi possível até diagnóstico? Nós encaminhamos na campanha do ano passado, nós fizemos uma parceria com o pessoal da odontologia, da patologia oral, os pós-graduandos e tudo mais. Aí a gente conseguiu pegar alguns pacientes que tinham umas lesões que poderiam não ser, mas que poderiam virar e levar lá na odontologia para um acompanhamento, tratamento dentário, que poderia virar, como nós comentamos. Então, nós conseguimos, né, fazer alguma coisa
caminhando. É a missão, né? É a missão. Formiguinha. Não deixar de fazer e tentar levar essa informação sempre que possível. Exatamente. Doutora, a nossa hora também já passou o nosso horário aí. Meu Deus, nossa, passou mesmo. Passou. Quando a doutora pode ter essa oportunidade, né, de levar essa orientação, seja para o fumante, seja, né, para quem ingere muito álcool, qual que é essa orientação? Ou para o familiar, né, dessa pessoa, porque muitas vezes a pessoa que tem esse vício não quer ouvir, né? É um jeito, é um escape dessa pessoa. O que a doutora sempre disse, que a doutora orienta? Eu queria que a doutora aproveitasse esse espaço para levar esse tipo de alerta mesmo para esse familiar ou até mesmo para essa pessoa. Acho que nós temos que aproveitar, então, o Julho Verde para conscientizar toda a população, tanto a população geral, quanto os profissionais de saúde envolvidos diretamente com esses pacientes. Nós precisamos ficar atentos aos sinais de alarme, feridas na boca que não cicatrizam, rouquidão persistente mais que 3 semanas, algum sangramento pela boca, alguma dor, uma dificuldade para falar, sensação de nódulo na boca, nódulos no pescoço, nódulos que aumentam, nódulos endurecidos, nódulos que incomodam de alguma forma. E qualquer sinal de alarme, principalmente em pacientes que têm o consumo de álcool e tabaco aumentados e prolongados, esses pacientes, essas pessoas têm que lembrar que existe o câncer de cabeça e pescoço, lembrar que os sintomas são muitas vezes discretos e a doença já é avançada. Lembrar que mesmo tumores iniciais podem causar uma sequela do tratamento bastante mórbida, de fala, de deglutição. Então, é muito importante o diagnóstico inicial e o tratamento mais precoce possível para que a cura seja próxima de 90% e para que nós consigamos tratar da melhor forma sem as sequelas. Tantas sequelas, né? Sequelas possíveis aí. Tá certo. Doutora Letícia Franceschi, muito obrigada pela participação aqui com a gente. O espaço está aberto. Quando quiser voltar, trazer mais informação, orientação. Afinal, essa é a missão do HFCcast, levar informação para a sociedade de uma forma geral. Muito obrigada. Eu gostei muito da oportunidade. Estamos aí no Julho Verde e estamos aí o ano todo trabalhando para... Fica ligado nas redes sociais que tem programação, né? Para o Julho Verde no HFC Onco. Com certeza. Muito obrigada, doutora. E muito obrigada a você que nos acompanhou. Lembrando que você pode acompanhar os outros episódios também, tá, gente? Tanto no YouTube, no HFC Saúde, como também pelo Spotify, no HFC Cast. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.